A editoria É Cultura do site Euclides da Cunha tem a honra de apresentar hoje Rosileide Neves, que teve a sua vida costurada inicialmente no povoado de Cajazeiras. E hoje, no ano de 2022, tem o seu primeiro livro publicado, A Vida pelos Olhos da Poesia. Porém, essa é uma história que, segundo ela, começou a ser contada de fato no ano de 2018, que foi quando ela conseguiu fazer a prova do Enseja. Rosilene, conta pra gente quando foi que de fato você começou a pensar na leitura, a pensar na escrita de um livro para a população. Olá, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e o espaço que a euclidesdacunha.com está me dando para que eu possa contar um pouquinho da minha história e que eu possa incentivar outras pessoas como eu a tirar a sua escrita da gaveta do coração. Então, eu comecei em 2018, através de meu esposo, minhas filhas. Minha filha mais nova foi minha professora de redação para que eu pudesse fazer a prova do Enseja e concluir meu ensino médio, que até então eu só tinha o ensino fundamental completo. E eu era muito criticada por isso pelas outras pessoas. Por mais que minha família me apoiasse, me desse amor, dissesse que eu era inteligente o suficiente, eu não acreditava. Sempre tinha uma lacuna no meu coração. Então, eu sentia essa necessidade do estudo, né? Lembrando que Rosileide passou por um preconceito muito grande. Porque você casou aos 17 anos, 16 aos 16 anos. Ela é casada, tem 3 filhos, três filhas, casou com seu primeiro namorado. E de lá pra cá só concluiu até a 8ª série no ano de 1989. Isso. Então, ela sofreu bastante preconceito das pessoas de fora, que falavam que ela não fazia nada, não queria estudar. Porém, é uma vida que foi costurada de outra maneira, não é, Rosileide? Conta um pouquinho pra gente como você se sente ao ter dedicado boa parte do seu tempo à sua família. E só depois disso você resolveu estudar. Eu me sinto feliz. Eu não me arrependo em nenhum momento. Em nenhum segundo da minha vida eu me arrependo de ter parado de estudar para acompanhar o crescimento de minhas filhas, acompanhar os estudos. Minha família é prioridade na minha vida. Hoje eu digo que se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Pelo desenrolar da história de cada uma delas, que são mulheres que incentivam outras pessoas. Elas são, enfim... Bonecas de milho, pula macaco, foram brincadeiras da sua infância. Rosileide, conta pra gente como você enxerga hoje, depois da leitura, depois do estudo. Como é que você enxerga a sua infância? Como é que você conta a sua infância hoje? Assim, a gente tinha uma infância pobre. A gente nunca teve condições de comprar uma boneca. Minha mãe nunca teve condições de comprar uma boneca. Ela sempre trabalhou na roça, no cabo da enxada, como ela mesma diz, para sustentar 12 filhos. Então, o que a gente tinha de comer era o que a gente plantava e o que a gente colhia. Os brinquedos que a gente tinha era a boneca de milho que a gente quebrava e brincava de boneca, né? Com a boneca de milho. Era o cavalo de pau, era a perna de pau, era a meia costurada, a bola costurada da meia rasgada. Então a gente enchia de pano, fazia a bola, brincava. E a gente era feliz. A gente se sentia feliz. E as roupas? As roupas que a gente usava era feita de chita. Minha mãe comprava o tecido, ela mesma costurava e a gente usava nossas roupas de chita. Rosileide, a gente tem noção que essa hoje é a realidade de muitas mulheres sertanejas. Isso. O que você diz hoje, parafraseando Guimarães Rosa e Paulo Freire, para essas mulheres? Que levantem a cabeça, que se elas tiverem um pouco de oportunidade de estudar, de ir para a sala de aula, que a gente tem aí os programas, né, de alfabetização, que quem não tem seu ensino médio completo, faça a prova, vale a pena, invista mais um pouco em você.
Não olhe só para os outros, que a gente tem muito isso de olhar muito para os outros e deixar a gente por último, sempre por último. Então, invista eu sou pobre, não tenho como estudar. Mas se você tem um papel e uma caneta e tiver alguém por perto, peça ajuda. Quero aprender a fazer meu nome? Quero aprender a ler. Quero aprender a desenhar uma letra. E dessa letra vai sair um poema. Desse poema vai sair um conto. Desse conto vai ser uma história. Ser diferente é legal. Conta um pouquinho pra gente dessa frase. Ser diferente é legal. Foi uma antologia que eu participei da época de quando eu tirei esse conto da época que eu estudava, que eu levava minha filha de um aninho, menos de um aninho, para a sala de aula comigo. E muitas vezes, eu não sei se por maldade ou simplesmente por brincadeira, muita gente dizia: se você não pode estudar, não tem condições de estudar e não tem com quem deixe sua filha, vá limpar a fralda, vá cuidar das suas panelas. Então, era uma coisa que eu sempre quis estudar, eu sempre quis bastante. E eu fiz o esforço, levava minha filha pequenininha, botava no colo, ela derrubava meu caderno na sala de aula, mas eu levava. E ela cresceu dizendo: mamãe, quando eu crescer eu quero estudar nesse colégio. Ela estudou um tempo no colégio que eu estudei, depois ela passou para outro. Aos 50 anos de idade, depois de 28 anos fora da sala de aula, hoje você tem um livro escrito, A Vida pelos Olhos da Poesia, onde retrata, segundo você, toda a sua vida, a trajetória de sua família, poemas que retratam a vida da sua mãe, das suas filhas. Isso. E tem um outro livro em andamento. Em quanto tempo você escreveu esse livro, Rosileide? Esse livro, eu escrevo assim. Eu pego os meus instantes de folga que eu tenho. Na frente da televisão, se eu estou no sofá, eu estou escrevendo no meu celular. Eu abri um WhatsApp no meu próprio celular, Poemas da Rosileide. Enquanto eu estou assistindo o jornal, estou assistindo a novela, eu estou escrevendo o meu poema. Enquanto eu estou no quarto fazendo alguma coisa, eu estou escrevendo o meu poema. Então, eu escrevi ele muito rápido. A demora mesmo só foi para que eu fiz, aí eu corrigi, mas eu pedi para minha professora de redação, que é minha filha mais nova, corrigir também. Aí ela foi a organizadora, na verdade minha família, minhas filhas foi quem organizou e corrigiu. Aí o tempo que mandou para a editora e o tempo de juntar o dinheiro para pagar, foi só o que deu trabalho, né? Rosileide, em relação à leitura e à depressão e ansiedade, como é que você associa hoje, já que nós estamos no mês do Setembro Amarelo, do combate ao suicídio? Você citou em uma conversa que a gente teve que a leitura, ela faz com que você retire, a leitura e a escrita faz com que você retire sentimentos que estão guardados ali dentro e você interprete esses sentimentos e coloque no papel. Então, como você diria isso hoje para mulheres que estão ouvindo, principalmente em um mês que a gente está na luta do combate contra o suicídio? Eu digo assim, se você está se sentindo muito triste e você, mesmo que você tenha de tudo, porque você diz assim, poxa, eu tenho tudo. Eu tenho um esposo, eu tenho casa, eu tenho um carro, eu tenho um salário, eu tenho isso. Mas mesmo assim, tem alguma coisa de errado comigo, que a tristeza está demais. Então, procure conversar com quem você mais ama. Procure ajuda das pessoas, dos parentes, dos amigos. Conversem. Escreva o que você sente no papel. Tire do seu coração e da sua cabeça. Coloque no papel, que isso vai lhe fazer bem. E, diante de tudo isso, procure uma roda de amizades. Brinque, converse, costure, faça bordados, faça fuxico, aqueles fuxiquinhos, que é uma forma de terapia. E mesmo assim, leia muito, mas leia romances leves. Romances leves, não leia romances pesados, porque eu acho que ajuda mais a você ficar triste. Falando em costura, você citou aí costura, você sempre traz isso durante a entrevista. Foi a sua primeira profissão e a profissão de todas as suas irmãs, de acordo com a sua mãe, porque sua mãe também era costureira. Então vocês aprenderam o ofício e também trabalharam como costureiras, não é isso? É isso. Assim, ninguém nunca fez um corte e costura. Ninguém nunca foi na escola de um corte e costura.
mas a gente olha uma roupa numa vitrine, chega em casa e coloca no tecido. Então, minhas filhas se casaram, se formaram e as roupas que eu usei, as roupas que elas usaram foram feitas por mim. Artista. Faço vestido, calça, blusa, jaleco, até vestido de noiva eu faço. Então, mas nunca costurei para fora, porque eu dou preferência mais de costurar para casa. Se uma amiga pede, eu faço, mas para fora mesmo, para ganhar dinheiro, eu nunca fiz. A Vida pelos Olhos da Poesia, eu vou repetir bastante, porque a gente sabe que é importante, é uma obra importante, é a obra da sua vida. E para ilustrar essa obra importantíssima, eu abri aqui num poema, onde você fala da sua mãe, A Força da Mulher Nordestina. Você poderia ler para quem está em casa? Eu posso, porque sim. Esse livro representa... Eu vou ler toda para a pessoa, né, entender. A Força da Mulher Nordestina. Minha mãe, tu és mulher bela, de tudo você viveu. Sua vida dá uma peça da pedraria mais rara que desse sertão já viu. Tu és mulher amorosa, com suas marcas singelas, as linhas cravadas no rosto dessa jovem mãe tão bela. Carregou dentro de si 12 benditas crianças, todas bem nutridas pelo seu sangue corrente, e do suor escorrendo do rosto, também do corpo, pela tão sofrida lida. Mãe, você foi heroína por criar 12 filhos, na batalha da labuta, dia e noite com seu brio. Mãe, você é guerreira, por tanto trabalhar na roça, sua pele tem o aroma da mais preciosa rosa que desse chão já nasceu. Mãe, com suas mãos calejadas de tanto bater feijão, eu me perdi aqui. Tranquilo. Calejadas de tanto bater feijão e sacudindo a peneira para tirar o torrão. Mãe, seus dias de glória foram ver seus filhos crescidos e nenhum deles desgarrado por esse mundão perdido. Mãe, te amarei para sempre de todo o meu coração, até o fim dos meus dias ou do juízo final. Se assim for do desejo de Deus o Criador, para sempre você será o meu verdadeiro amor. Só enquanto eu respirar, eu vou me lembrar desse amor. Mãe, quando você envelhecer e sua hora chegar, ainda assim sentirei o seu aroma no mar. Parabéns! A Vida, de Rosileide Neve, pelos olhos da poesia. Pelos olhos da poesia. 50 anos de idade, escreveu seu primeiro livro. Com 54 anos. 50 anos você formou. 50 anos eu recebi o resultado da sua prova, do prova. Entrei, concluí meu ensino médio, entrei na faculdade, fiz pedagogia e com 54 anos, dia 26 de março de 2022, eu me formei em pedagogia. E ao mesmo tempo que eu me formei em pedagogia, eu publiquei meu primeiro livro solo, A Vida pelos Olhos da Poesia, onde eu falo aqui, talvez alguém já tenha ouvido que a idade nos impede de realizar sonhos. Se você pensar assim, quero te convidar a percorrer as páginas da vida pelos olhos da poesia. Diante das tristezas provocadas pela pandemia nos últimos anos, aflorou em mim uma necessidade de colocar para fora os meus sentimentos e contar que podemos ultrapassar os obstáculos pelo viés da escrita poética. Esse livro é composto de poemas e ilustrações reais, saídos da alma em forma de canção para acalmar o coração. Recorde de vendas. Como você vendeu o livro A Vida pelos Olhos da Poesia aqui na cidade, Rosileide? Como eu não tenho dinheiro suficiente para pagar por uma tiragem e deixar no fundo da gaveta, o que foi que eu fiz? Eu fiz um marketing em cima do meu livro. Eu fui mandando mensagens para os amigos, os conhecidos que eu tenho no WhatsApp, e vendi tudo pelo WhatsApp. E, ao mesmo tempo, eu ia informando das novidades e fiz a pré-venda pelo WhatsApp, porque eu não podia ficar com ele guardado, que era para eu repor o dinheiro que eu tinha tirado, porque vai fazer falta que eu tenho filho estudando fora. Aí fiz a pré-venda, anotei na agenda o nome e o telefone de cada pessoa que queria o livro, adquiriu o exemplar.
A editora me mandou a mensagem dizendo que já estava pronta. Eu mandei a mensagem para eles de volta dizendo que já estava pronto, estava chegando. A partir de tal dia, de tal mês, eu iria começar a entregar os livros. E eu entreguei cada livro pessoalmente, com dedicatória para todo mundo. Quantos livros, Rosileide? 100 livros. Fiz uma tiragem de 100 livros. E eu entreguei com dedicatória para todo mundo. E fiz questão, porque assim, tiveram algumas pessoas que me pediram o lançamento. Eu não tinha dinheiro para fazer o lançamento. Aí eu fiz uma galeria no Instagram. Todo mundo que eu conseguia entregar pessoalmente, eu tirava foto, fazia uma postagem de agradecimento no Instagram. E, por incrível que pareça, eu tenho a amizade das minhas filhas. São meus amigos também. Todo mundo que me encontra me abraça, me beijam, é aquela alegria toda. Esse livro, ele foi para São Paulo, para o Rio, para Campinas, para Salvador, para Minas Gerais, para Feira de Santana, Monte Santo, Euclides da Cunha, me abraçaram e eu conto com vocês novamente no meu próximo livro, que está sendo o mesmo processo de vendagem. Estou fazendo a pré-venda, estou pegando o nome das pessoas, os interessados no meu livro, no meu próximo livro, que esse já não tem mais, que as pessoas me pedem o físico, mas eu me inscrevi nos autores, esqueci o programa agora, que eu coloquei. Ele está sendo vendido agora em e-book. Perfeito. Ele está em e-book. Então, gente, quem não tem o livro físico, quem não conseguiu adquirir, procure o e-book. O e-book ele está em qual site? Você já sabe, Rosileide? Eu pedi também para eles colocarem na Amazon Clube dos Autores. Clube dos Autores. Vai lá que você vai achar. Clube dos Autores, vai lá e coloca livro A Vida pelos Olhos da Poesia, de Rosileide Neves, que vocês vão encontrar. Rosileide, agora eu quero que você divulgue seu contato para que o pessoal possa comprar, né? Já fazer a pré-venda do seu próximo livro. Isso, meu contato é 75988104794. Você tem Instagram também? Tem Instagram, é @rosileide.neves. E entra lá que tem o livro, as pessoas que compraram, muita gente comprou meu livro, graças a Deus. Já façam a pré-venda, já comprem o próximo livro dela, já comecem já a falar com ela, porque vocês viram, né? Sucesso. Então vamos lá, Rosileide, parabéns. Tem mais algum livro aí? Tem, da gente? Eu tenho um poema que eu fiz pra vocês, que eu gostaria de ler. Meu Deus, que linda! Eu gostaria de ler um poema que eu fiz pra vocês hoje de manhã. E eu trouxe um presente pra vocês. Assim, gente, não deu pra eu trazer, fiquei triste porque eu não tinha mais meu livro para dar pra vocês. Mas eu trouxe Estranha Bahia, que tem um conto que fala de Canudos, que foi minha filha caçula que escreveu. Então também eu já tenho uma linha poética na família, já existe. E o conto é Canudos 21. Como é o nome da sua filha? Maria Isabelle. Maria Isabelle. Esse eu trouxe pra vocês. Obrigada pelo presente. Como eu não tinha o meu, eu trouxe o dela. E eu pretendo voltar aqui, trazer o segundo meu livro, com fé em Deus, para dar um presente pra vocês. Com fé em Deus. Então eu peço licença. Obrigada. Eu peço licença. Eu quero agora agradecer a presença de todos aqui nesse vídeo, né, nessa entrevista com Rosileide Neves, que conta a história dela de vida, uma história de superação, uma história de desafios e uma história que não segue os padrões impostos pela sociedade, mas é uma história de sucesso. Então, e de inspiração, claro. Rosileide, muito obrigada pela sua participação aqui na Editoria É Cultura. E conte com a gente. E em breve estaremos fazendo a entrevista do próximo livro, com fé em Deus. Com fé em Deus, obrigada. Parabéns e muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada.